Olá pessoal, de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos estar conversando um pouquinho sobre o atraso na fala da criança. Como identificar o atraso e como que você pode ajudar essa criança. Te convido a ficar comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe suas dúvidas e não esqueça de ativar o sininho para você estar recebendo os nossos novos vídeos. E me siga no Instagram. Toda semana temos conteúdos diferentes para toda a família. Então, como saber se a tua criança está tendo um atraso na fala? Por volta assim de 1 ano e meio, 2 anos de idade, a gente já espera que essa criança tenha um vocabulário de no mínimo 150 palavras. E a cada dia essa criança vai adquirindo mais palavras nesse repertório comunicativo. Se a tua criança só fica apontando ou se você não observa na criança um interesse comunicativo, então você precisa procurar a ajuda de um profissional especializado. Você tem que levar no fonoaudiólogo, sim, e também tem que estar conversando com o pediatra. Porque com a criança, quanto mais cedo a gente procura ajuda, melhor para não afetar o desenvolvimento, para não dar nenhum atraso nas habilidades escolares, para a criança acompanhar o desenvolvimento. Então, mais rápido que você procurar ajuda, melhor. O que pode acontecer nesse desenvolvimento da criança para que essa criança tenha um atraso na fala? E o que você pode fazer para poder estar ajudando a sua criança em casa? É isso que vamos falar nesse vídeo. Primeiro, o que causa um atraso na fala? A gente tem que saber que o que faz a criança se comunicar é a integridade nas vias auditivas e uma integridade cognitiva, além de outros fatores. Então, assim, a sua criança fez o exame de audição quando nasceu e o exame da criança deu normal? Ok. Mas se a criança foi para casa e passou um tempo, alguns meses, essa criança precisou ser hospitalizada. Toda criança que ela fica num ambiente de UTI, ela precisa, ao sair da UTI, fazer o exame Bera. Por quê? A maioria das medicações afetam a audição, principalmente antibiótico. Então a gente tem que fazer um acompanhamento audiológico para saber como é que tá os níveis de audição dessa criança. Então, primeira coisa, você vai descartar possibilidades de patologia auditiva. Essa criança tem otite de repetição? Então você precisa montar o quebra-cabeça do que pode estar acontecendo com sua criança. Que eu falo, cada criança é única, cada caso é um caso, por isso que a gente precisa sempre levar no profissional, porque o profissional vai analisar aquele caso, porque não existe uma receita de bolo. Eu vou dar dicas que todas as mães podem fazer, mas essas dicas não quer dizer que você vai ficar presa só a essas dicas e não vai procurar o profissional. Não, você vai ganhar tempo, já vai estimulando o seu filho e procurando também a ajuda do profissional. Outra coisa, seu filho tem adenoide? Porque a adenoide também dá um prejuízo na audição da criança. Então você vai descartar as possibilidades. Quais as doenças da infância que essa criança teve? Essa criança já teve catapora? Já teve rubéola? Já teve meningite? Sarampo? Muitas patologias infantis podem dar um rebaixamento auditivo. Por isso que a gente tem que ficar sempre atenta à audição. Outra coisa também, essa criança, ela fica muito assim no colo, ou fica muito no ambiente contido, porque a falta de estimulação também atrasa na fala. Outra coisa que também atrasa muito a fala das crianças. Essa criança fica com a chupeta o dia inteiro com a chupeta? Também pode ser um fator, pode estar comprometendo a fala da criança. Como que é a alimentação dessa criança? Ela come muito caldinho de feijão, purê, macarrão, uma alimentação facilitada? Então, a falta de atividade na mastigação prejudica a força muscular para essa criança estar articulando os fonemas. Então, tudo a gente tem que estar observando cada caso. E a gente precisa, independente da situação, estar estimulando a criança. Essa criança tem alguma questão neurológica? Porque algumas patologias neurológicas
tem como característica um atraso na fala. E essa criança demorou a andar, teve algum atraso no desenvolvimento motor, então tudo isso a gente vai estar montando esse quebra-cabeça para entender o porquê do atraso da criança. E eu peço assim para todas as mães, todos os pais, nunca ficar falando assim, essa criança não fala porque tem preguiça. Não existe preguiça. As pessoas têm mania de falar assim, fulano não anda porque tem preguiça. Fulano não come porque tem preguiça. Se a criança não fala, também falam que tem preguiça. Não existe preguiça, existem dificuldades. E a gente precisa descobrir qual é a dificuldade para dentro daquela situação a gente está promovendo essa comunicação à criança, a gente está ajudando a criança. Porque quando a gente fala que a criança tem preguiça, é como se a gente isentasse a nossa participação para poder estimular a criança. A culpa é da criança. Não está falando, porque é assim mesmo. Não, porque a criança precisa da ajuda do adulto o tempo inteiro. Tudo na criança é aprendizado. Então, nós temos que ensinar a criança essa comunicação. Então, 5 coisas que você pode estar fazendo para poder desabrochar essa comunicação da criança. Primeiro, o que é um pré-requisito para a fala? É a gente estimular na criança a imitação. Então, desde pequeno, desde assim, de meses, a gente precisa ensinar a criança a dar tchau, ensinar a criança a jogar beijo, a bater palminha, a fazer o número 1. Por quê? A imitação, tudo que a criança faz no motor, ela vai fazer mais à frente no verbal. Então, você precisa estimular isso. A segunda dica, você precisa estimular o contato visual. Então, assim, a criança tá brincando no chão, você senta no chão com a criança, fica sempre assim, no mesmo nível que a criança. Olhe nos olhos da criança e observe o que a criança está brincando. A criança está brincando ali de boneca, você vai observar e vai imitar a criança e vai brincar. Por quê? O contato visual gera conexão e gera vínculo. Para você estimular essa criança precisa ver em você um parceiro de brincadeira, um parceiro de jogo. E outra dica também para você fazer com essa criança: estimule que a criança atenda comandos verbais. Você vai sempre pedir para a criança assim, pega a chave da mamãe, pega o sapato do papai. Você vai dar comandos verbais, porque isso daí é um treino auditivo. A criança que consegue realizar comandos verbais, ela está tendo atenção auditiva. E outra coisa, uma dica importantíssima, a 4ª dica, você precisa posicionar essa criança como um comunicador. Você precisa passar para essa criança que comunicação é poder. Então, assim, como que você posiciona a criança como um comunicador? Se a criança te apontar qualquer coisa, você vai conversar com a criança e vai estimular que a criança oralize do jeito dela, que ela faça um som, que ela fale de alguma forma. E o que ela falar, por exemplo, a criança apontou ou falou bó. Aí você vai falar, mas assim, o seu tom de voz vai desencadear na criança um interesse comunicativo. Se você fala, o que você quer, meu filho? Ali você está passando uma energia que não vai destravar a criança. Então, o teu tom de voz destrava a comunicação da criança. Você precisa gerar uma energia positiva, uma motivação na criança. A criança apontou ou fez bó, você fala, você quer a bola? Essa bola é muito maravilhosa. Eu vou pegar essa bola, vai reforçando sempre bola, mas não faça a criança repetir. Essa bola, vamos brincar de bola. Essa bola é tão colorida. Pega essa bola. Você vai dar sempre o feedback auditivo para a criança e vai reforçar de uma forma alegre. E sempre você tem que vibrar com as conquistas da criança e com a iniciativa da criança. E a última atitude para você estimular essa comunicação da criança: quando você tem que dificultar a vida da criança. Faz de conta que a criança gosta muito de brincar com uma boneca. Você vai pegar essa boneca e vai colocar ao alcance dos olhos da criança, mas num local que a criança veja, mas não tem acesso, para você estimular que a criança te peça. Não a criança vai puxar você ou querer levar você pela mão, você sempre perguntando, o que você quer? Você quer que eu te ajude? Fala pra mamãe. O
que você quer? Você precisa estimular o tempo inteiro que essa criança se conecte com você, que peça ajuda e que tenha iniciativa. Aí a criança apontou, aí você vai falar: ah, você quer a boneca? Ah, essa boneca, você vai fazer o que com a boneca? Vamos brincar de comidinha com a boneca? Ah, eu vou pegar a boneca para você. O que você quer mesmo? Aí a criança vai se expressar do jeito dela, mas você precisa gerar esse interesse. Muitas crianças atrasam na fala porque elas têm acesso a todos os brinquedos, o brinquedo tá ali na caixa, a criança pega o tempo inteiro, a criança é muito independente, vai na cozinha, pega a fruta que quer. Então a criança precisa saber que a comunicação é você trocar com o outro, é você interagir com o outro. Então isso daí é um aprendizado que os pais o tempo inteiro estão inserido na criança. Que olha, eu estou me comunicando para poder conseguir alguma coisa, para poder me expressar. E a criança precisa entender que a comunicação é entre duas pessoas. Então espero que esse vídeo te ajude, que você compartilhe com outras mães e te espero nos próximos vídeos, hein?